Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ronaldo Canedo Silva e hoje eu gostaria de fazer algumas reflexões, a gente poder bater um papo e eu vou sentar um pouquinho aqui, beirando a estrada, aqui no local onde eu moro, e eu gostaria de trocar algumas ideias com vocês, rapidamente, mas um assunto bem importante, chega aí. Então, vamos bater esse papo? O ser humano é um ser pensante e eu acho que é importante, então, ficarmos imaginando algumas coisinhas. Talvez essa imaginação, esse raciocínio, esse ato de pensar pode nos ajudar a achar muitas respostas. Mas assim, o que você faria se nós tivéssemos muito mais tempo de vida? O que você faria? Eu, particularmente, eu tenho as minhas próprias ideias aqui. Olha, tem tanta coisa boa aqui ao meu lado. Eu moro numa região, a região serrana do Rio de Janeiro, um sítio. Eu vejo a criação, eu vejo a natureza. Eu convivo com situações aqui que faz a nossa imaginação ir bem distante. E sabe, quanto mais eu vejo isso, mais eu tenho a garantia de que nós não estamos aqui à toa. De que o ser humano não é, como alguns dizem, um cadáver andante esperando para ser enterrado. Não, nós somos pessoas. Como explicar isso? Assim, porque é tanta grandeza. Eu convido vocês, então. Hoje tem o mundo da tecnologia aí, da modernidade, a internet. Eu sei que tem muitas decepções, muitas coisas que nos fazem ficar pensando em coisas negativas, mas faz o seguinte, tire uma oportunidade para ver o corpo humano, a capacidade do cérebro, essa condição da visão, olfato, paladar, tato, os órgãos, o coração, os rins, o intestino, o joelho, enfim, tente descobrir. A internet nos oferece isso, eu tenho feito bastante pesquisa sobre isso, porque é encantador ver a criação. E quanto mais eu consigo observar essa criação, muito mais certeza eu tenho de que nós não viemos de BUM! Uma explosão do nada. Não viemos algo ali ó, de um peixinho que se transformou em algo e que apareceu os bracinhos e de repente virou um mamífero e estamos aqui. Não, consiga ver, por favor, a grandiosidade da capacidade de uma mulher em gerar um filho aqui e a criança sair com tudo que é possível para uma vida. Nós não viemos de uma explosão, não tem condição. Teve que ter a criação, teve que ter a força, o poder de um ser grandioso. E é dentro disso que nós conseguimos observar que de tudo isso que nós temos no corpo humano, quanto mais conhecermos o corpo humano, mas não é só um conhecimento vago, que os rins funcionam ali, purifica aqui, e o cérebro nos faz pensar, e não, vá muito além disso. Procure a grandiosidade de cada situação no seu corpo. E além disso, né, a criação, pássaros, os animais diversos, tente estudar sobre a grandiosidade da criação. Você observará que veio de um ser que não nos largou aqui, não nos abandonou, simplesmente nos criou imperfeito e foi para, depois de Júpiter, seguir a sua criação no universo. Não. É um ser capaz de nos proteger. É claro que, infelizmente, tem aí alguns animais que até passam de um pouco mais de 100 anos, outros tão bonitos, mas poucos anos, 5, 10 anos ou menos. O ser humano, a própria Bíblia apresenta que 70, 80, se restar vigor, poderemos passar. E tem alguns humanos aí um pouquinho mais de 100 anos, oh, que privilégio. Mas 100, 200, 500 milênios
de uma vida não com problemas, com dores, não, uma vida com satisfação. O que você poderia fazer com tudo isso? Eu tenho as minhas imaginações aqui realmente. Eu gostaria de ter tempo para aproveitar a minha família, ver minha filha crescendo como pessoa, né? Porque ela já está bem altinha, mas tendo bastante tempo, casando, tendo seus filhos, meus netos, meus bisnetos, tataranetos, e poder aproveitar todo o esforço que eu faço aqui, particularmente aqui no sítio, e tudo que a gente constrói, poder usufruir. Eu gostaria de ter tido tempo e que eles tivessem tido tempo, meus avós, meus tios, meus primos, como seria bom, meu sogro, meu amado amigo que se foi, mas assim, que eles tivessem tempo para ver muitas coisas e conviver com a gente. E se não viesse esse final de semana nos ver, não tem problema não. Teria dias e dias, olha, e a gente pudesse viajar, conhecer novas pessoas. Tem tanta coisa maravilhosa. Infelizmente, não tem nada a ver com Deus isso. Porque Deus fez nossos primeiros pais, e como eu disse, não viemos de um cabum, não viemos de uma evolução. Somos criação de um ser muito poderoso para ter feito tudo isso, tudo que nós podemos ver. E que hoje temos a facilidade via internet aí para conhecer muita coisa. Então viemos de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Jeová, Deus, deu essa condição a Adão e Eva de encher o planeta com pessoas felizes e estender um paraíso. Foram eles que não quiseram viver sobre o domínio de Deus. Foram eles que desobedeceram a Deus. Deus não tinha por intenção que nós pudéssemos decair dos anos de nossas vidas. Adão e Eva passou isso para seus filhos, que passaram para seus filhos, e chegou até nós. Mas se eles não tivessem feito o que fizeram, não tivessem errado com Deus, a humanidade teria a vida eterna, contínua, paraíso, felicidade, sem dor, sem morte, sem tristeza. Só que Jeová, ele entendeu que aquele ato tinha que ser encerrado, porque não seria justo os filhos ficarem recebendo punições por causa dos erros de seus pais. Então ele providenciou imediatamente que ele resgataria a humanidade. É claro que de seres imperfeitos só viria a imperfeição. Só viria a imperfeição. Seres imperfeitos. E tudo mais que ao longo de milênios poderia causar a imperfeição, né? Se afastou daquilo que Deus de verdade desejava. E consequências vieram, doenças e muitos mais problemas que nós vemos hoje em dia. Só que Deus, ele encerrou isso quando falou, olha, eu vou resgatar. E ele providenciou ao longo da história humana, porque a Bíblia não é somente relatos espirituais ou algo, não, a Bíblia é o livro da história da humanidade. Ao longo de milênios, de décadas e décadas, foram sendo escritas alguns relatos e a história da humanidade ficou contada na Bíblia. Se você acredita ou não em determinadas particularidades, é fato arqueológico, é fato da história que a Bíblia ela passa relatos da história da humanidade. E Deus foi, nesse relato, foi registrando a sequência, convidando as pessoas para se aproximar dele, para servi-lo. E chegou um determinado momento que Deus mandou o seu Filho, o nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e morreu numa integridade a Deus, fazendo aquilo que Deus determinou que ele devia fazer. Ele se mostrou fiel e comprou novamente a humanidade, resgatou a humanidade
para que nós pudéssemos ter uma relação novamente com o nosso Pai, o nosso Deus e amigo Jeová. A partir desse momento, aqueles que confiam nesse resgate, a partir desse momento, aqueles que decidem dedicar sua vida para Deus, seguindo os passos de Cristo, têm novamente a oportunidade de ter aquilo que infelizmente Adão e Eva perderam, a vida eterna. Nessa oportunidade, quando o reino de Deus se aproximar da humanidade e tiver o domínio aqui na terra, todas as coisas serão feitas de acordo com a vontade de Deus. Tenha a certeza que Deus proporcionará aquilo que de verdade pode causar grande alegria, uma vida infindável, junto com todos os nossos, todas as pessoas queridas, pessoas que se foram voltando. Não mais olharemos para os lados e veremos pessoas ruins, cruéis, não, porque pessoas desse tipo não poderão conviver junto com pessoas que desejam a paz, desejam o paraíso. O que Deus procurará fazer é entregar à humanidade de verdade aquilo que Ele sempre desejou, uma vida infindável, uma vida eterna de felicidade. Eu convido a vocês que, por favor, larguem qualquer sentimento de decepção com A ou B, com religião, com o ser humano que faz o que é errado dentro dela, seja o que for, mas que você volte a atenção para o que de verdade é real, as promessas de Deus, o que Cristo fez por todos nós. Porque uma vez que você confiar nisso, largando, porque Satanás, também como um ser real, ele deseja fazer e usar pessoas para que a sua fidelidade a Deus, para que o seu serviço, seguindo os passos de Cristo, possa se deteriorar, possa acabar. Não deixe, não permita que as artimanhas desse ser maligno, que infelizmente desencaminhou Adão e Eva, e muitos outros ao longo de tantas décadas, até seres espirituais, possa fazer com que os atos errados de determinadas pessoas possa contaminar a sua fé. Não deixe que ele tenha usado isso e que você tenha caído nas artimanhas. Mantenha a sua fidelidade a Deus, seguindo os passos de Cristo, fazendo o que é correto, independente dos atos de qualquer pessoa. Comece a estudar a palavra de Deus conforme ela deseja que você, com a palavra de Deus, entenda o que está ali, a história da humanidade, e que Deus nunca nos criou e foi embora. Que Deus não nos criou e nos abandonou sem perspectiva, sem esperança. Ele já deixou tudo registrado. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, morreu para nos dar uma vida de maravilhosas oportunidades. Eu não sei o que você faria se tivesse mais tempo de vida, o que você gostaria de aproveitar. De repente você queira contribuir aí no seu comentário dizendo o que gostaria mais de fazer, coisas gostosas, boas, aproveitando aquilo que Deus nos deu. Tudo o que acontece hoje de ruim não é culpa de Deus. Mas o que vai acontecer de bom, e em especial também essa esperança que ele deixou registrado, pode nos fazer consolar nossos corações, mas não como uma ilusão, é como algo real. Procure realmente meditar na criação de Deus. Procure realmente ver Deus da forma que ele deseja ser visto. Procure entender a grandiosidade de um ser vindo do céu, que foi Jesus Cristo, e dar a sua vida para que nós possamos ter novamente uma esperança. Tente lutar contra as decepções e as mágoas, mas não perca a fé em Deus. Não perca a fé em Jesus Cristo. Não deixe de acreditar na Bíblia por causa dos erros das pessoas. Nós que nos decepcionamos, e Satanás tem suas armadilhas para nos fazer entender que isso é irreal. Não é. Assim como o nosso corpo, assim como toda a criação é real, Deus existe, não nos abandonou, não viemos de uma explosão, Jesus Cristo é real e nos deu a perspectiva de uma vida futura.
se você tivesse mais tempo, como vai ter mais tempo de vida, tendo todos aqueles que se foram, e uma vida saudável, feliz, o que você gostaria de fazer? Eu já disse aqui um pouquinho sobre as minhas ideias, mas lá no novo mundo, com o reino de Deus exercendo controle, eu quero até muito mais. Mas eu quero ser muito feliz com minha família, vivendo ao lado de pessoas maravilhosas. E você, o que gostaria? O que vai fazer com mais tempo de vida? Um grande abraço. Fique com as bênçãos de Jeová Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado por sua visita ao canal. Espero que o conteúdo tenha te ajudado. Se você é testemunha de Jeová ou não, mas curte o conteúdo desse canal, você pode curtir, compartilhar, comentar e se inscrever. Você pode se tornar membro do canal e aproveitar as vantagens dessa parceria. Caso deseje apoiar financeiramente para o crescimento do canal e que ele tenha mais vídeos, lives e mais projetos, venha fazer parte. Você poderá, caso deseje, fazer contribuições voluntárias nas seguintes formas que aparecem na tela, com qualquer quantia. Desde já, muito obrigado. Fique com as bênçãos de Jeová.